505 só fala em uma, né? Uma só. Eu vou escolher uma. Eu sou João, do Correio Brasiliense. O senador Oeste, né, que disse essa semana, que no eventual segundo turno, se o senhor passar o segundo turno, apoiaria o senhor. E disse acreditar na candidatura de vocês, se ele passar o segundo turno, também apoiaria. E disse isso logo depois daquele encontro que teve com o senhor no Rio de Janeiro. É verdade isso? Não, nós tivemos um encontro, conversamos sobre esse ambiente do ano 2013. Não foi um encontro previamente marcado, né? Eu tinha encontrado com ele na premiação da revista Isto É. Eu até disse, olha, quando for a Brasília vamos conversar e tal. Ficamos de encontrar aqui em Brasília, mas casualmente eu fui gravar o programa do PSB, encontrei no restaurante, conversamos ali uns 40 minutos, nada mais aprofundado, nenhuma agenda dada. O nosso tempo não é um tempo do debate eleitoral, nós tomamos uma decisão lá em outubro de fazer um calendário de debate político, que é o que estamos fazendo aqui, não é discutir chapa, discutir composição regional, isso vai ter o tempo, vai ser lá adiante, em 2014, agora nós estamos concentrados nesse debate de fundo mesmo. Qual é a estratégia para o Brasil melhorar? Qual é a mensagem que nós vamos levar, essa frente política, social, vai levar ao país? Isso foi muito claramente colocado pela Marina lá no dia 5, quando falou do encontro programático. Estamos dando conta disso, né? E aí, sobre a questão eleitoral mesmo, acho que no tempo certo nós vamos tratar e vamos ter capacidade de tratar isso. Agora, alguns dirigentes da rede admitem que podem apoiar candidatos diferentes do apoiado pelo PSB em alguns estados. A senhora considera que isso realmente pode acontecer? A nossa aliança não é uma aliança verticalizada. Ela não estabelece para a lógica dos estados a mesma lógica que nós temos no plano federal. Então, em alguns estados, como é o caso do estado do Paraná, a rede está apoiando a candidatura do PV, da deputada Rosane, e o PSB está mantendo o mesmo processo de discussão anterior que já estava com o PSDB. Né? Então, não há um processo linear, verticalizado. No entanto, nós estamos, de fato, como disse o Eduardo, trabalhando a prioridade nacional, tanto na forma quanto no conteúdo e no processo, exatamente para que ela nos ajude nessa composição no plano regional, para que haja uma coerência nos dois processos. Como eu costumo dizer, um processo de retroalimentação. Não teremos como ter um bom processo, um bom programa no plano nacional que não se reflita nos estados, porque afinal de contas ele vai ser realizado no cotidiano dos estados. E com certeza haveremos de ter bons resultados em relação a essa estratégia de primeiro discutirmos o programa. O conteúdo não pode ser incoerente com a forma. E nós já temos boas surpresas. Por exemplo, no estado da Bahia, eu e Eduardo estaremos lá no dia 18 e no dia 19, onde a rede e o PSB já tem uma candidatura que está construída nessa lógica que nós estamos falando. Não é? Talvez seja uma das primeiras candidaturas que está se afirmando. Aqui no Distrito Federal, a mesma coisa. E em vários lugares nós estamos fazendo esse esforço de que o programa venha em primeiro lugar para ter consequência prática naquilo que serão as estruturas para viabilizá-lo. O governador pode começar? Posso. Veja, até 90 dias atrás nós estávamos vivendo uma outra realidade. A rede estava se constituindo enquanto partido, colocando uma plataforma, colocando mais um espaço de debate do Brasil. E esse debate corria os estados. Muita gente da militância da rede estava coletando assinaturas, fazendo um debate, reunindo grupos, atraindo setores, e nós estamos fazendo um outro processo. Em 90 dias, nós demos conta de muita coisa.
nós demos conta de superar um revés, que foi o exato momento em que a rede não recebeu o reconhecimento para funcionamento para as eleições de 2014. Construímos um caminho de entendimento programático e começamos a deixar que os nossos companheiros em cada estado pudessem se conhecer melhor, discutir, ver convergências. E o que nos chama a atenção é que a gente, nesses 90 dias, além de avançar bem na conceituação do nosso programa, que estamos fazendo junto, e cada partido está feito seu esforço. A rede está fazendo ontem, hoje, um esforço exatamente para contribuir com esse debate. O que é que nos chama a atenção? É que dos 27 estados, nós já temos, pelo que me falam, mais de 20 estados, né? O número redondo é 20, já um caminho muito aplainado, muito tranquilo entre a militância da rede, a organização da rede e o PSB, inclusive do ponto de vista do debate eleitoral. Esse debate eleitoral regional não vai ser Marina, nem eu que vou fazer, nem a direção nacional que vamos fazer. Essa é a hora da gente fazer o programa nacional. Quando a gente chegar lá, vamos ter uma porção de estados já resolvidos, outros nós vamos ter a condição de resolver, e aqueles que ficarem 3, 4, 5 estados com posições diversas, vão legar a coligação que vai ter mais coerência de cima a baixo. Se você for procurar as outras, você não vai ver esse nível de unidade entre a campanha nacional e as campanhas regionais. E nós estamos tendo que fazer isso de forma completamente distinta dos outros, porque no meio de um processo. Agora, a gente vai se concentrando, né, fortemente na questão conceitual e programática, enquanto o nosso pessoal vai resolvendo muitos dos problemas que existiam. É essa a nossa visão de tempo. Até porque não adianta a gente querer discutir a forma antes de discutir o conteúdo. Né? Governador, essa semana o senhor provavelmente, e até me confirmei isso, vai se encontrar com o presidente do PPS, Roberto Freire. Esse encontro pode significar, digamos assim, uma rasteira em relação a Aécio Neves. E outra questão é que a agenda da presidente Dilma nos próximos dias prevê alguns eventos no estado do senhor. Há algum constrangimento em relação a isso? Não, nenhum constrangimento. Vou receber a presidenta como sempre recebi, com toda a atenção, com o respeito que ela me merece enquanto pessoa e o respeito que ela me merece como presidenta do nosso país. Nós vamos receber segunda-feira o presidente do PPS, Roberto Freire, uma expressão da direção, exatamente porque eu tenho atividades em Pernambuco, eles estão fazendo a gentileza de ir lá para desdobrar a decisão do Congresso que eles fizeram aqui em Brasília. Eu e Marina já vimos conversando com o Roberto, e não é de pouco tempo, né? Ao longo do ano a gente já tinha tido muitas conversas, e decidimos que iríamos fazer o diálogo com o PPS, e fizemos conversas que redundaram numa decisão de Congresso preliminar, de indicativo a se somar, que é saudado tanto pelo PSB quanto pela rede como muito importante para nos ajudar na formulação, inclusive, do conteúdo dessa aliança. Nós estamos felizes com a chegada dele, vou recebê-lo amanhã, vou transmitir a Marina na quarta-feira tudo que conversamos, e certamente logo no início do ano vamos ter a oportunidade de reunir com a Marina, com o Roberto e com os companheiros do PPS. Governador, em seus discursos, o senhor sempre se refere a eles quando vai falar da decisão do TSE de ter barrado a criação do registro do Rede de Sustentabilidade. Quem são eles, no caso? O senhor se refere ao Partido dos Trabalhadores, no caso, alguma influência sobre o TSE? Esse assunto nós tivemos a oportunidade de debater no Congresso Nacional, por exemplo, quando o PSB se postou de maneira solidária, quando eles queriam votar um projeto de lei específico para barrar a possibilidade de vocês coletarem até assinatura. Quer dizer, a rede não ia poder nem ter tido as 900 assinaturas, não ia dar tempo, 900 mil, porque houve um esforço de votar na Câmara. Naquela data, o pensamento convencional dizia assim: PSB, se soma a eles, porque é menos um nesse campo disputando. E nós fizemos exatamente o contrário. Nós fomos ao encontro da militância da rede para militar na Câmara, depois no Senado. Foi o PSB que entrou no Supremo Tribunal Federal
né, com uma procuração, com mandato de segurança, para, dada a segurança que foi dada pelo ministro Gilmar, foi que abriu a possibilidade das 900 mil assinaturas. Nós estávamos ali enfrentando eles. Outros eles a gente nem conhece, que estão aí espalhados por cartórios, não sei, ainda estou para ser apresentado. Mas não, ela, e eu acho que ela também. Mas, enfim, a constatação disso é que a força das coisas que tem que acontecer é extraordinária. Ou seja, há na sociedade uma energia muito forte que se encontra na rede, se encontra na caminhada, na vida de Marina, que respeita a caminhada do PSB, que efetivamente vai vencendo esses obstáculos. Ou seja, a gente não se entregou, até porque nós não somos de uma história de se entregar às dificuldades, né? Nós nos entregamos à luta, às ações. Eu queria tirar uma dúvida. A Marina, durante o discurso dela, colocou que a decisão da rede foi de dialogar com uma candidatura que estava colocada dentro do PSB e que essa candidatura continua. Eu só queria tirar uma dúvida se essa afirmação significa, então, o Campos como presidente, a senhora como vice, se existe essa definição. Tá? Significa ele como presidente. Essa história de vice ninguém discutiu. Mas acho que essa questão do não registro está exaustivamente colocado. Né? Vocês sabem que alguns cartórios tiveram um procedimento atípico. Se isso não foi reconhecido pela própria justiça, enfim, as decisões da justiça são para ser respeitadas. Mas, nesse caso, nós sabemos que houve um comportamento atípico e é só investigar aí. O pessoal que faz monografia de conclusão de curso, se tiver a fim de fazer um bom estudo de caso, não é? Dessa história de por que a rede não conseguiu o seu registro, né? Pode ser um caminho aí para os cientistas políticos poderem analisar por que um partido que tem representação social, programa, militância, uma série de coisas, não conseguiu o seu registro. Não foi por falta de assinaturas. Tivemos 910 mil assinaturas. Não foi por falta de envolvimento da sociedade. Tivemos 12 mil pessoas que trabalharam incansavelmente. Eu estava vendo agora, na volta de Portugal para cá, né, de que em Portugal estão criando um partido também muito parecido com o processo que a gente está fazendo aqui na rede, só que lá eles precisam de 75 mil assinaturas, né, para criar o partido. E uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro é a criação de novos partidos, com um perfil completamente diferente do que está aí. Isso não é só Portugal, isso é no Brasil, na Itália, em todo canto. Lamentavelmente, no Brasil, isso não foi permitido. Mas é só uma questão de tempo, teremos o nosso registro. E o fato de não ter o registro não nos impediu de continuar sendo uma força política, não nos impediu de ser um partido. Nós estamos dialogando como partido e estamos contribuindo como partido. E eu acho que o esforço que eu e o Eduardo estamos fazendo e temos que fazer é de traduzir toda essa esperança que a população brasileira tem, de ver que, de fato, a política possa ser um espaço de construção e não apenas de destruição, de que a política possa ser um espaço de esperança e não apenas de desilusão, isso possa acontecer. E isso só vai acontecer se tivermos capacidade e sabedoria de manejar, né, as várias competências que estão instaladas na rede, no PSB, no PPS e naqueles que programaticamente estarão se aproximando dessas iniciativas que estamos tomando. Senador, o Roberto Freire seria um bom vice para achar o governador, melhor que a senhora? Olha, eu não quero fazer a antecipação dessa discussão, mas eu não, quando conversei com o Eduardo e com o PSB, em momento nenhum o apoio foi condicionado a ocupar espaço dentro da chapa. Foi a programa, a processo e a estrutura. Para mim, não é? Essa é a questão mais importante. E com certeza as lideranças do PPS estarão
discutindo, tanto quanto as lideranças da rede e do PSB, qual será, não é, a melhor construção para que possamos dar a nossa contribuição para o país. Não existe, não é, essa história de que a rede entra porque quer uma cadeira cativa, não. Nós queremos sim um programa para mudar o Brasil, na perspectiva de preservar as boas conquistas, de mudar as coisas que achamos que estão inadequadas, enfrentando os novos desafios. E que talvez só um campo com essa visão, com essa linguagem, seja capaz de fato dar essa contribuição, não é? Por isso que eu acho que às vezes cria um certo incômodo, né? As pessoas querem que a gente esteja colocando sempre, não é, a carroça diante dos bois. Mas nós queremos que as coisas possam ter o seu curso natural. Primeiro vamos discutir o programa, traduzir esse programa na prática, no arranjo político coerente com ele, e queremos que isso aconteça no plano nacional e também nos estados e, enfim, nas regiões. Até porque, não é, com certeza, quanto mais nós tivermos a capacidade de falar outras linguagens, mas nós estaremos dando esperança para a população brasileira. Porque falar as mesmas coisas, fazer as mesmas coisas, existe gente com muito mais competência do que nós para fazer e já estão fazendo. Governador, o senhor usou a metáfora futebolística lá no seminário, para dizer que uma coisa é marcar um centroavante que chuta de direita, outra coisa é marcar um centroavante que chuta na esquerda. Com a vinda de Roberto Freire, que faz uma posição que difere do senhor, uma posição muito agressiva, inclusive às vezes até raivosa ao governo Dilma e ao presidente Lula. O senhor agrega um jogador que chuta de direita na sua chapa, ou o senhor chuta com as duas? A gente precisa marcar uma partida para jogar a bola. O pessoal que faz minha agenda não tem deixado, né? Não, eu acho que a gente tem uma... É claro que a gente tem estilos diferentes de ver, tanto minha forma de ver todo esse processo histórico se assemelha muito mais à leitura que Marina fez do que o Roberto fez, e eu compreendo, até porque ele sempre militou assim. Quem conhece o Roberto de perto, ele é meu conterrâneo, sabe que ele sempre foi um militante muito ativo em tudo que fez, e eu respeito a forma que ele vê e faz. O importante é que a gente está olhando para o futuro, e na construção do futuro ele tem um papel. Eu acho que a gente precisa ver claramente que essa aliança ela deixa muita gente animada, mas deixa muita gente preocupada também. E quem se preocupa tenta criar teses torcendo para que isso não dê certo. Então, no primeiro momento foi tentar mexer com a rede. Não deixa a rede sair aí, não, que toda essa massa vai ficar sem poder se expressar no processo político de 14. Aí Marina e a rede, de maneira sábia, ao meu ver, viu o caminho que o convencional não assistia. Que eu disse, olha, vamos fazer aliança com o PSB. Pulou-se um primeiro obstáculo que foi posto. Parecia o obstáculo definitivo. Matou a rede do nascedor. Naquele momento começou uma tese, olha, eles são muito diferentes. Vai pegar os sonháticos, os lunáticos, os bicho grilo, e vai juntar com essa turma que vem da política, eles não vão ter como discutir e tal. E aí, quando a gente botou o nosso pessoal para começar a conversar, nosso pessoal começou a ver muita identidade, muito respeito mútuo, um processo bonito de aprendizagem de parte a parte, sem negar as diferenças, e botamos a questão nacional em debate e abrimos assim de maneira muito transparente, clara. Olha aqui nossas diferenças, mas olha aqui o que nos une, né? Que naquele instante superou-se essa dificuldade, essa tese foi de água abaixo. Aí se coloca outra tese, vai ficar uma pendenga entre Marina e Eduardo, quem é isso, quem é aquilo, como é que vai e tal, e se cansou nisso, porque se viu de Marina e de mim, né, que nossa atitude era completamente outra, nós estávamos numa outra dimensão do debate político, então essa tese também foi de água abaixo. Agora começa uma outra tese, a tese era, vamos ficar isolados. A rede tem zero de televisão, o PSB tem quase nada, junta zero com quase nada, eles não vão ter e tal, não vão ter, e daqui a pouco chega o PPS.
Né? Isso quando não tem aqueles que dizem que nós dois é que somos do zero. Esses já são mais duros. Então, aí vem, e essa tese do isolamento vai de água abaixo. Aí começa uma outra tese, que é a tese, não vai ter problema nos estados maiores do mundo, ou seja, problema nos estados, nossos partidos, dentro deles já tem. Né? Você imagina quando a gente soma os 2. E aí a gente vai ver, e quando somar 3, mais ainda. E a gente vai ver que tem menos do que eles têm. Ora, há 90 dias a gente estava numa linha. Fizemos outra. E hoje a gente tem muito menos do que eles que vivem junto a todo tempo. Né? Que então, de fato, a nossa preocupação... Uma contradição. Quando o senhor bate no discurso da nova política, a gente é a nova política, e está fazendo alianças e que a gente sabe que nem sempre é programático, desde o PPS e há o interesse do jogo mesmo eleitoral. O senhor vai conseguir manter esse discurso da nova política até a reta final? Vamos, até porque a gente tem uma história para manter ele. A minha história é da nova política. Se não fosse da nova política, eu não tinha a tradição de compromisso com democracia, com direitos humanos, com liberdade que eu tenho. Nunca nós tivemos ao lado da velha política. Entre tendo o novo e o velho, nós sempre tivemos no lado do novo, do que renova, do que transforma, do que distribui. Essa foi a nossa vida toda. Eu nasci já numa família perseguida política e lutar pelo novo, pela liberdade. Eu já conheci isso, militei e me entreguei a todos os momentos de grande mobilização social que teve, das lutas que tivemos durante toda a minha existência. Faço e termino agora o 7º ano de um governo completamente inovador. Completamente inovador. E quem diz isso não sou eu, são as urnas do Estado. Né, que tivemos no Estado polarizado 83% dos votos. E um governo que disputou, está aqui um candidato que disputou comigo primeiro. Eu fui lá, disse, você fez críticas consistentes ao nosso primeiro governo. E você precisa saber de coisas que você não sabe que nós fizemos. Venha me ajudar. Isso é inovador. A aliança que nós fizemos com o PV à época, não existia nem rede, foi somente programática. E honramos todos os pontos. Ou seja, isso é inovação. Agora, você, como disse há pouco ali, Marina, ninguém constrói o novo de cima de nada, né? Você constrói o novo de cima de alguma coisa que já existe. A gente tem que ter cuidado para o que já existe não engolir o novo. E esse cuidado, ela e eu vamos ter, auxiliados por toda essa nossa militância, que sabe que o novo vai chegar. E não tem novo sem dor, né? O novo causa, na sua chegada, incômodos a alguns. Nós vamos procurar fazer isso com muita tranquilidade e firmeza. Eu acho que essa é a nossa tarefa. Agora, eu vou me embora, porque nem um jogo, nem um avião. Assim. Obrigado. Obrigado.